mesmo que a gente leu no início do culto, Jeremias, capítulo 35. Nós faremos uma leitura aqui um pouco mais longa. Amém? Todo mundo abriu a Bíblia? Vamos lá. Durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Vá à comunidade dos recabitas e convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a comunidade dos recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes, debaixo da sala de Maséias, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão. Não plantarão vinhas, nem as possuirão. Mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo o que nos ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: venham, vamos para Jerusalém, para escapar dos exércitos dos babilônios e dos sírios. Assim permanecemos em Jerusalém. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas. Eles lhes diziam que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim vocês habitariam na terra que dei a vocês e a seus antepassados, mas vocês não me deram atenção, nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti, porque falei a eles, mas não me ouviram. Chamei-os, mas não me responderam. Jeremias disse à comunidade dos recabitas: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vocês têm obedecido àquele que ordenou o seu antepassado Jonadab. Tem cumprido todas as suas instruções e tem feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. É grande, mas vale a pena, queridos. Fecha teus olhos aí rapidinho, vamos orar só mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, não por mim mesma, Senhor, mas pelo teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Senhor, vem falar conosco, Senhor. Vem falar conosco, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, pela ação do teu Espírito Santo, vem falar conosco esta noite, Senhor. Deus Todo-Poderoso, se o teu Espírito Santo não agir, se o teu Espírito Santo não nos abrir o entendimento, se o teu Espírito Santo, meu Deus, não trabalhar em nossos corações, meu Deus, terá sido em vão, meu Pai, tudo o que nós fizermos aqui no que diz respeito à pregação da tua palavra, porque a obra é tua e não minha, Senhor. A obra é tua e não minha, meu Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, vem sobre nós essa noite. Em nome de Jesus, nos advertir se necessário for, nos edificar, Senhor, nos instruir, Senhor, nos dar entendimento.
para a glória do teu nome, para que nós saibamos a melhor forma de viver aqui nessa terra, meu Deus, para trazer glória para o teu santíssimo nome e para que o teu reino cresça cada vez mais através das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, eu vou fazer uma rápida recapitulação da ministração do domingo passado, até porque a pregação que ficou gravada não prestou. Perdeu 50% do áudio, né? Então, eu vou fazer uma rápida recapitulação aqui, também para que as pessoas que não estavam aqui no domingo do dia 10 de novembro possam entender, né? Possam pegar o fio da meada. Queridos, em Jeremias, nesse capítulo 35, nós encontramos uma mensagem que é, no mínimo, interessante, né? E nesse capítulo, o foco principal dele é a obediência dos recabitas em contraste com a desobediência do povo de Deus. Nesse capítulo, nós vamos aprender a respeito de um povo que não era o povo de Deus, apesar de ter aprendido a servir a Deus com os israelitas, né, da convivência com os israelitas. Dizem que os recabitas são descendentes dos descendentes do sogro de Moisés, que era nômade, né, que vivia no deserto. Então, a ideia aqui desse capítulo é nos mostrar que eles, mesmo não sendo o povo escolhido de Deus, foram capazes de obedecer a um homem, a um antepassado seu, enquanto que o povo de Deus, mesmo vendo todos os milagres que Deus já tinha realizado no meio do seu povo, vendo a mão poderosa de Deus se movendo constantemente em favor deles, sendo advertidos constantemente por profeta, por cima de profeta, morria um profeta, vinha outro, depois vinha outro, e ainda assim o povo de Deus teimava em desobedecer à palavra de Deus, aos preceitos de Deus. E os recabitas são aqui usados por Deus. Deus fala para Jeremias e até eles chamá-los para que eles sejam apresentados como um exemplo de fidelidade, de integridade, de obediência, que se destacou num período completamente tomado pela infidelidade, pela idolatria e pela imoralidade do povo de Deus. Então, quando que isso aconteceu? Isso aconteceu no reinado de Jeoaquim, filho de Josias, aquele rei de Josias que promoveu aquela grande reforma no meio do povo de Deus, que levou o povo de Deus a voltar a adorar a Deus e descartar completamente toda aquela idolatria. Mas Josias teve um filho chamado Jeoaquim que infelizmente não seguiu os caminhos do pai, né? E essa história se passa exatamente no reinado desse filho de Josias, que é Jeoaquim. Eu falei também na ministração passada que o chamado de Deus para os recabitas não era tentar os recabitas, não era submetê-los a uma situação em que eles se sentissem coagidos a fazer aquilo que eles disseram que jamais fariam. A ideia não era essa, não era fazê-los sofrer, expô-los a uma situação tentadora. A ideia de Deus era usar o exemplo deles para chamar a atenção mais uma vez do povo de Deus, para adverti-lo, né? E nós vimos também que Deus tem uma característica muito interessante, que muito nos interessa, que é a longanimidade, que nada mais é do que simplesmente a grande capacidade de Deus em se demorar a ficar irado conosco, mesmo nós merecendo toda a ira de Deus. Então, a longanimidade de Deus é algo maravilhoso, é uma característica maravilhosa de Deus e nós muito nos beneficiamos dela. E o povo de Deus só não foi liquidado de uma vez por conta da longanimidade de Deus, que mais uma vez é demonstrada aqui. Quando ele pede para Jeremias ir lá e chamar os recabitas para servir de exemplo, para ver se o povo acordava, para ver se dava uma sacudida no povo e eles passassem a entender a importância de obedecer aos princípios que Deus tinha deixado a eles, né? Nós também aprendemos na ministração passada os motivos pelos quais nós devemos obedecer a Deus. O primeiro motivo, né, é porque Deus é a nossa autoridade suprema. Deus é Deus, simples e pronto, e acabou. Não há outro como ele, não há outro maior do que ele, não há outro digno como ele. É ele o Criador, é ele o autor
o Criador e o conservador de toda a existência, de toda a vida, de todo ser vivo que há no céu e que há na terra. Só isso, por si só, já seria motivo total, seria motivo suficiente para que nós obedecêssemos completamente aos preceitos do Senhor, porque Ele nos criou, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor. Então, no mínimo, nós devemos obediência a Ele, assim como nós devemos obediência aos nossos pais. Quando minhas filhas perguntam, por que eu tenho que obedecer a senhora? Porque eu sou sua mãe. Você tem que obedecer ao seu pai porque ele é seu pai. Foi a partir de nós que vocês vieram ao mundo. Nós somos a autoridade constituída por Deus na vida de vocês. Se não fôssemos nós, vocês não estariam aqui. Vocês vieram a partir de nós. Só por isso já seria suficiente. Mas também porque eu sei mais do que vocês. Eu já vivi 43 anos aqui nessa terra. Não é possível que eu não acumulei algum conhecimento nesses anos todos. 4 décadas e 3 anos. Então, isso é motivo suficiente para você me obedecer prontamente e caladinha. Mas não é assim, né? Não é assim que o ser humano é uma bênção. Então, por que nós devemos obedecer a Deus? Porque assim como os filhos devem obediência aos pais, nós, que somos filhos de Deus, devemos total obediência ao nosso Deus. Simples assim. Porque Ele é Deus. Porque não há outro como Ele. Não há ninguém acima dEle. Não há ninguém mais importante do que Ele. Porque nós só estamos aqui vivos e com saúde, respirando, enxergando por causa dEle. Isso por si só já é motivo de obediência. Mas também, gente, nós obedecemos a Deus porque obedecer a Deus nos traz benefícios. Aí eu expliquei algo que a gente já falou aqui na igreja zilhões de vezes. Que de graça é só a salvação. De graça é só a salvação. E foi de graça somente para nós. Porque para Deus custou a vida do filho dele. Custou a vida do filho dele. De graça só a salvação. Se você quer usufruir das bênçãos de Deus aqui nessa terra, você tem que obedecer aos princípios da palavra de Deus e não tem outra forma. A salvação vem de graça. É pela fé no Senhor Jesus Cristo. Creu no Senhor Jesus Cristo, você é salvo. E até essa fé, você não pode dizer que vem de você mesmo, porque a palavra diz que ela é dom de Deus, justamente para que você não fique se achando. Eu sou de muita fé, eu creio, eu tive fé. Então, não é de graça, é porque eu sou capaz de crer. Não, até essa fé é dada por Deus. Mas as bênçãos de Deus... Tá ruim? As bênçãos de Deus são condicionais, queridos. São condicionais. Ou seja, você tem que cumprir pré-requisitos para alcançar essas bênçãos. Aí eu trouxe também exemplo de três condições para que você seja abençoado. Eu falei a respeito de não fazer sexo antes do casamento. Quer ter um casamento abençoado? Você que está aí namorando, você que está aí noivo, quer ter um casamento abençoado? Permaneça puro. Só se entregue um ao outro após o laço matrimonial, né? E por que obedecer esse princípio? Porque a Bíblia nos orienta dessa forma. Em 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo diz o seguinte: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Crente não é para ficar ardendo de desejo, não. Crente não é para ficar pecando, não. Filho de Deus deve se manter puro, tá? E existem outras coisas também que servem como motivo para que nós nos mantenhamos puros até o nosso casamento. Porque quando você se entrega a relações sexuais sem ser casado, você fica impedido de analisar aquela pessoa corretamente. Porque você vai ficar com seus olhos turvados, você vai ficar cego pela paixão, cego pelo desejo carnal, cego pela lascívia, e isso vai impedir que você faça uma análise correta da pessoa com a qual você está se relacionando. Sendo que você deveria analisar essa pessoa, se ela é um homem de Deus, uma mulher de Deus, se é uma pessoa de oração, se é uma pessoa que lê a palavra, se é uma pessoa que é assídua e pontual nos cultos, se é uma pessoa bem vista na sociedade, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora. Mas quando você se entrega a relações sexuais antes do casamento, você fica impedido de fazer uma análise correta da pessoa. E sabe de uma coisa? Essa cegueira
Só é antes do casamento, porque quando você se casa, as escamas caem dos seus olhos e você começa a enxergar os defeitos que você não conseguia enxergar porque estava cheio de lascívia, cheio de pecado de imoralidade sexual. Aí quando chega lá no casamento, você começa a perceber que aquela pessoa não é a pessoa apropriada para você, mas aí já casou. E casamento é para a vida toda. Agora é lutar para dar certo. Agora é tentar corrigir o erro. Mas aí já perdeu muitas bênçãos de Deus. Então, querido, os motivos para nós nos mantermos santos são esses. Então, eu dei esse exemplo. Quer ser abençoado no casamento? Então, mantenha-se santo, mantenha-se puro. E depois de casado, continue sendo santo, continue sendo puro. Não porque você não vai praticar relação sexual com seu cônjuge. Não, isso tem que acontecer. É para acontecer e é uma bênção quando acontece. Mas tem que ser só com ele. Tem que ser só com ele. Até nos seus pensamentos você tem que ser fiel ao seu cônjuge. E dessa forma você vai atrair a bênção de Deus para a sua vida. Lembra que eu falei no início? Só a salvação é de graça. Se você quer usufruir das bênçãos de Deus aqui nessa terra, você tem que cumprir as condições que estão prescritas na palavra de Deus. Então, quer ter um casamento abençoado? É só fazer isso. Também falei a respeito dos dízimos. Outro exemplo. Quer ser próspero? Quer ver os teus rendimentos rendendo de verdade? É só ser fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. É uma das bênçãos que Deus... É a única bênção que Deus diz para você fazer prova dele. Para você fazer prova dele. Amados, aqui na nossa congregação acontece uma coisa interessante, isso acontece há anos e acontece desde o princípio. Todos os irmãos da nossa congregação, que são fiéis ao Senhor, prosperam. É impressionante. Pode procurar aí na sua... Pode olhar ao redor. Pode olhar ao redor. A pessoa chega aqui de um jeito, chega aqui só com a bicicleta. Pensar que não já está comprando um carro. Amém, Tamara? Recebe? Recebe. É só você olhar ao redor. É só você olhar ao redor. Quem é fiel ao Senhor prospera. E não é só na vida financeira, não. Prospera no casamento. Prospera no relacionamento com os filhos. Prospera. Por quê? Por quê? Porque está cumprindo a condicionalidade para ser próspero. Está sendo fiel nos dízimos. Está sendo generoso nas ofertas. Então, querido, não perca a bênção de ser próspero na sua vida financeira. Seja fiel ao Senhor nos seus dízimos. Não coma a sua semente. Permita que a sua semente seja plantada em solo fértil. Para que ela multiplique. E você possa usufruir desses frutos por muitos e muitos anos. Seja fiel ao Senhor e faça prova dele. Porque ele é fiel à sua palavra. O Senhor é fiel à sua palavra. Nós é que muitas vezes não somos, mas o Senhor é fiel à sua palavra. Tem até um dizer aí que rola pela cidade que chamam a gente de a igreja dos ricos. Vocês já ouviram falar, não já? Chamam a gente de a igreja dos ricos. E nós nem somos ricos, mas a gente recebe. Não recebe, Cairóis, essa palavra? Amém, Jesus. Amém. Querem dizer que somos a igreja dos ricos, Lucas? Amém, meu irmão. Recebe. Recebe. Eu recebo essa palavra. Outras que dizem eu não recebo não. Rejeito em nome de Jesus. Mas quer chamar a gente de igreja dos ricos? A gente recebe essa palavra. Porque quem é fiel ao Senhor, sim, vai prosperar sim. E a palavra de Deus diz para você fazer prova do Senhor. Faça a prova do Senhor. Seja fiel. Seja fiel. E entregue seu dízimo e entregue ele em primeiro lugar. Não entregue como sobra. Depois que pagou todas as contas, depois que liquidou tudo. Sobrou um dinheirinho. Vou entregar o dízimo. Não é assim não. Recebeu o seu salário? Tire a primeira coisa, 10% e entregue ao Senhor e veja se o Senhor não vai fazer um milagre na tua vida financeira. Eu experimento isso na minha vida há anos. Há anos. Até hoje eu me pergunto como é, meu Deus, que eu pago com o meu salário, com o que meu marido recebe aqui nessa escola, 3 escolas particulares. Porque é para a Fabíola, é para a Heloísa e é para a Emanuela. A Emanuela faz 4 cursinhos, todos eles particulares. Vocês não têm ideia do quanto que é caro. Vocês não têm ideia do quanto que foi caro mantê-la lá em Imperatriz, estudando escola particular, pagando tudo e pagando transporte e fazendo supermercado para a casa da minha mãe. Caríssimo. A escola aqui, que as meninas estudam em Araguatins, é caríssima. É uma bênção, mas é caro.
E eu fico me perguntando, Senhor, como que a gente dá conta? Eu nunca achei que eu fosse capaz. E a gente tem sido. E Deus tem suprido. E não tem faltado. Não tem faltado. Muito pelo contrário. Amado, seja fiel ao Senhor e experimente. Experimente. Deus fazer o milagre na tua vida. Eu sei o que eu estou falando, porque eu vivo isso na minha vida e eu vejo muitos irmãos aqui na igreja vivendo também. O outro princípio que vai trazer bênção para a sua vida é honrar pai e mãe. A palavra honrar, eu expliquei no domingo retrasado, que significa dar peso, atribuir valor. É muito mais do que só tratar bem. Não é só tratar bem o seu pai e sua mãe, não. É dar valor. É dar valor, é levar a sério a autoridade que Deus constituiu sobre a tua vida. A palavra de Deus diz que se você honrar seu pai e sua mãe, lá em Êxodo 22, você vai ter uma vida longa nessa terra. Então, quer ser longevo, ou seja, quer viver muitos anos, quer viver bem nessa terra, honre seu pai e honre a sua mãe. Honre os seus progenitores. E a bênção de Deus vai vir sobre a sua vida. E você vai viver muito aqui nessa terra. Muito aqui nessa terra. Esse mandamento não fala só de respeito. Ele traz uma promessa. Ele traz uma promessa. Longevidade. E longevidade com qualidade, com prosperidade. Então, amados, eu trouxe esses 3 princípios no domingo retrasado. Para que a gente entenda que de graça é só a salvação. E foi de graça somente para nós. Que isso sempre fique claro. Porque para Deus custou a vida do filho dele. Mas se você quer as bênçãos de Deus aqui nessa terra, meu querido, comece a obedecer a palavra de Deus. Porque tem condicionalidade. Para as bênçãos tem condicionalidade. Para que você receba as bênçãos, você tem que cumprir as condições que estão na palavra de Deus. E não há outra forma. E eu também falei que obedecer a palavra de Deus, além de tudo, nos traz segurança. Porque não existe nenhum princípio bíblico, meus queridos. Não existe nenhuma orientação bíblica que seja para o nosso mal. Nenhum sequer. Todos eles são para o nosso bem. Você que é pai e que é mãe, olha para mim nesse momento. Você que é pai e que é mãe. Quando você dá ordens ao seu filho, quando você quer educar seu filho, você está fazendo isso porque ama ou porque odeia? Porque ama. Quando você diz para o seu filho, não é para voltar tarde de casa. Quando você diz para o seu filho, 10 horas tem que estar em casa. É porque você quer ser um tirano? Não. É porque você sabe que a partir das 10 horas, a chance dele passar por alguma situação difícil, dele se colocar em risco, é muito maior. Quanto mais tempo fora de casa, se expondo às coisas desse mundo, mais perigo os nossos filhos correm. Então, quando a gente estipula regras para a vida dos nossos filhos, nós fazemos isso porque queremos o bem deles. Quando a gente diz para os nossos filhos, só vai assistir televisão depois que fizer as tarefas de casa. É para o bem ou é para o mal? É para o bem. Com certeza é para o bem. Lá em casa é assim. Assiste televisão depois que lê 4 capítulos da Bíblia, 30 minutos de um livro lá que eu escolho para elas. Fez isso, beleza. 1 hora de televisão. Quer mais 1 hora? Mais 4 capítulos, mais 30 minutos de um livro. E não pode ser qualquer livro, tem que ser um livro bom, que eu aprovo. É para o mal delas? Não. Elas podem achar chato, pode achar pesado, pode me chamar de chata, pode me chamar de a pior mãe do mundo. Mas a ideia disso é educá-las. Educá-las. A ideia disso é que elas adquiram cultura, sabedoria, conhecimento, porque a gente sabe que tudo isso é importante nesse mundo que a gente vive. Não é para o mal delas. Então, não existe princípio na palavra de Deus que seja para o nosso mal. Porque se nós, seres humanos, que somos imperfeitos, estabelecemos limites e regras para os nossos filhos, para o bem deles, vocês acham que as regras que Deus nos coloca, as leis de Deus, são para o nosso mal? Não, não são para o nosso mal. São para nos proteger. Às vezes até de nós mesmos.
até de nós mesmos. Então, obedecer à palavra de Deus nos traz o quê? Segurança. Cria uma espécie de muro ao nosso redor, que é a proteção de Deus. E a desobediência à palavra de Deus acontece justamente o contrário. Nos fragiliza, nos expõe ao perigo, nos deixa vulneráveis. Como o pastor Edilson falou na pregação dele de Ezequiel. Como muros com brechas que o inimigo tem facilidade de adentrar e fazer o que quiser das nossas vidas. Quando você obedece, você está dentro da proteção de Deus. Quando você desobedece, você abre brechas na sua vida para ação maligna na sua vida, na vida da sua família. Então, regras, princípios da palavra de Deus é para o nosso bem. São todos para o nosso bem. E nenhum deles é para o nosso mal. E nunca você vai se arrepender de obedecer à palavra de Deus. Nunca. Nenhum de nós vai se arrepender se for fiel à palavra de Deus. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Vai vir bênção sobre a sua vida. Você vai estar cercado da proteção do nosso Senhor. Porque é para o nosso bem e não é para o nosso mal. E dizendo eu, vou começar a pregação agora, porque isso era recapitulação da pregação passada. Então, queridos, vamos para o nosso próximo tópico. Deus não está interessado nos nossos discursos. Deus não está interessado nas nossas promessas vazias. Deus quer obediência. É o que Deus quer. Leiam comigo só mais uma vez esses 2 versículos, que é o 14 e o 15 desse capítulo 35 de Jeremias. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes e, contudo, vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas. Eles lhes diziam que cada um de vocês deveriam converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim vocês habitariam na terra que dei a vocês e a seus antepassados. Mas vocês não me deram atenção nem me obedeceram. Vocês conseguem perceber a tristeza de Deus nessas palavras? Vocês conseguem perceber a angústia do coração de Deus nessas palavras? Amados, não tem nada que entristeça mais o coração de um pai, de uma mãe, do que um filho desobediente. É como uma ferida aberta, que alguém joga álcool 70 em cima. Dói. Gente, uma coisa é terrível. Você pediu para o seu filho fazer uma coisa e você sabe que você está pedindo aquilo para o bem dele e a criatura se nega a fazer. E você é obrigado a entrar com disciplina. Não tem coisa que fira mais o coração de um pai do que um filho desobediente. A desobediência constante de um filho fere o coração do pai. Não tem pai que se sinta amado por um filho desobediente. Não tem. Não tem. As minhas filhas, elas gostam de me mandar cartinhas. Elas vivem escrevendo cartinhas para mim. Aí, geralmente, as cartinhas delas têm assim: mamãe, desculpa por ter lhe desobedecido. A gente te ama, você é a melhor mãe do mundo. Você é maravilhosa, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu chego para elas e digo: olha, eu gostei da cartinha. Mas se for só essas palavras aqui e não tiver obediência, para mim não serve de nada. Pode ficar com as suas cartinhas. Já disse isso para elas não sei quantas vezes. Eu não quero palavras. Eu não quero discursos. Eu não quero declarações de amor. Eu quero obediência. Eu quero que vocês façam o que eu estou dizendo para vocês fazerem. Porque não adianta dizer que me ama e não me obedece. Que espécie de filho é esse que diz que ama, mas não obedece? Não faz o que o pai manda? Sendo que o pai sabe o que está fazendo? Sendo que o pai está mandando porque ele sabe que aquilo é o melhor para o filho? Então, amados, Deus não quer os seus discursos, as suas promessas vazias. Deus quer a sua obediência. A sua obediência é pela obediência à palavra de Deus que nós dizemos para o nosso Deus: Senhor, eu te amo. Porque amar não é falar, amar é agir. Porque o amor é demonstrado com ações, meus queridos. Amor não é um sentimento. A gente se engana acreditando que amor é sentimento. Não, amor não é sentimento. Amor é atitude. É atitude prática. Então não diga que ama a Deus e não obedece à palavra de Deus, porque você está mentindo, até para si mesmo.
Porque se nós não obedecemos à palavra de Deus, nós estamos dizendo para Ele: Senhor, a gente não te ama. Porque para Deus vale muito mais as minhas ações do que as minhas palavras. Ele não quer discursos. Ele não quer declarações de amor. Ele quer obediência, e obediência à palavra que Ele nos deixou. Em João 14, 23, diz o seguinte: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Se você ama o Senhor, você tem que demonstrar esse amor obedecendo à palavra de Deus. Não há outra forma de você amar a Deus se não for obedecendo à palavra dele. Sabe aquela parábola dos 2 filhos em que o pai dá ordem para um e ele diz: eu vou, mas ele não vai fazer o que o pai mandou? Aí o pai chega para o outro filho e diz: faz isso. Ele diz: não vou, mas o filho pega, depois vai lá e faz. Pois é, está lá em Mateus 21 e diz o seguinte: havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O que falou ou o que fez? O que fez. O que fez. Porque amor é atitude, não é palavra. Amor é atitude, não é sentimento. Não é sentimento. Então, por qual dos 2 filhos ele se sentiu amado? Pelo que fez, pelo que obedeceu, apesar de ter dito que não iria fazer. Foi por esse filho que disse que não ia, mas foi, que o pai se sentiu amado. Então, querido, não basta falar. Palavras o vento carrega. Palavras não são sinal de amor. Atitudes são. Se eu fosse perguntar para a mulherada aqui que é casada, se você tivesse só 2 opções diante de você: um marido que vive fazendo declarações de amor para ti, nas redes sociais, para todo mundo ouvir, publicamente, pega o microfone e faz aquela declaração de amor maravilhosa na frente de todo mundo, te deixa cheio de orgulho, mas que depois te trai com outras na rua. Ou você prefere aquele marido que não faz declarações de amor, mas é fiel a ti, até nos pensamentos dele? Por qual dos 2 você vai se sentir amada, minha querida? Com certeza, por aquele que é fiel a você até nos pensamentos dele. Porque amor vai muito além de discursos. Vai muito além de discursos. Deus não quer as nossas declarações de amor. É muito fácil dizer que ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Será que se o Senhor tirar tudo de ti, tu ainda vai se alegrar no Senhor? Você pensa antes de cantar essa música? Tem hora que me dá um temor quando essa música tá aqui no Ministério de Louvor. Eu canto ela, mas eu canto com temor. Eu canto ela com temor. Tem certas músicas que eu canto com temor. Essa é uma delas. Essa declaração de Abacuque é bem forte. Dizer que ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que me falte alimentos, ainda que eu não tenha recurso nenhum, eu me alegrarei em ti. É muito fácil, querido. É muito fácil fazer declarações. É muito fácil dizer palavras e sem pensar. Palavras não são sinal de amor. Obediência, sim, é sinal de amor. É pela observância dos seus preceitos. É fazendo o que é certo de acordo com os padrões de Deus. Não de acordo com os meus padrões. É que conheceremos a Deus verdadeiramente e demonstraremos o nosso amor a Ele. E por falar em fazer de acordo com os padrões de Deus, nós vamos para o outro tópico, que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Nós não temos que obedecer do nosso jeito, nós temos que obedecer do jeito de Deus. Amados, a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que teimaram em fazer as coisas do seu jeito, do jeito que eles achavam que era certo, porque o jeito deles estava um pouquinho melhorado em relação ao jeito de Deus. E todos eles, sem exceção, se deram muito mal, sofreram muito por causa disso. Eu quero contar aqui 3 grandes exemplos, tá? O primeiro está lá em 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 27, tá? Que é a história de Uzá. Davi se levantou
E com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça de bois nova, e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça de bois com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, repara só, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali mesmo por sua irreverência, e Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Toda vez que eu leio isso, me dói o coração. Uzá estava cheio de boas intenções. Quando ele viu os bois tropeçando, eu acho que ele nem pensou. Acho que nem deu tempo de pensar. Ele estendeu a mão, pensando que a arca do Senhor ia para o chão, para segurar a arca do Senhor. Só um minutinho, o computador endoidou bem aqui. Amados, Deus deu todas as instruções de como a adoração, o culto a Ele deveria ser feito. Todas as instruções. Ele deu toda a instrução que lê o livro de Êxodo, de Números, de Deuteronômio. Chega até a ser um pouco entediante, né? Para você que lê a Bíblia toda, de Gênesis, Apocalipse. Descrever todos aqueles rituais, ler todas aquelas prescrições do Senhor, para nós não é fácil, mas tem uma finalidade. Tudo aquilo ali tem um propósito. E Deus, no capítulo anterior, né? Deus já tinha dito como... Não. Em Êxodo 25 e Números 7, 9, Deus já tinha dito como é que era para fazer a condução da arca, né? Ela nunca deveria ter sido levada numa carroça, seja nova ou seja velha, seja pequena ou seja grande, porque ela deveria ser carregada somente nos ombros dos homens, e não era qualquer homem, era sobre os ombros dos filhos de Coate. Somente eles estavam habilitados a carregar a arca do Senhor. Eles não tinham que ter colocado em cima de carroça nova, coisa nenhuma. Não era para Uzá e Aiô fazerem isso. Eram os descendentes de Coate. E a arca deveria ser levada com varas que eram colocadas nas argolas que tinha na arca, e suspensa por essas varas e colocadas no ombro. E somente dos descendentes de Coate, né? Uzá tocou na arca do Senhor quando não deveria tocar. E morreu ali. E a gente se choca. Mas isso é para que a gente saiba que não é do nosso jeito que nós devemos obedecer a Deus. É do jeito dele. Não é do nosso jeito. Deus vai cobrar, queridos, obediência de você até quando você não souber quais são as leis que ele exige de você. Deus vai cobrar obediência até de quem ignora, de quem não conhece a palavra dele. Outro exemplo que nós temos é o exemplo de Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão, que foram mortos pelo Senhor porque trouxeram fogo estranho diante da face de Deus. Em Levítico 10, do 1 ao 3, diz o seguinte: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que eles não deveriam, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Amados, de acordo com o comentário de Beacon, no o capítulo 9 retrata a maneira apropriada, um capítulo antes desse, que esse aqui é o 10, um capítulo antes de nós lermos sobre a morte de Nadab e Abiú, de Nadab e Abiú, Deus explica, tá? Deus explica como é que tem que ser. De acordo com o comentário de Beacon,
eles se aproximaram do Senhor de forma inadequada. Apesar de que a Bíblia não explica o que é levar esse fogo estranho, né? O texto não registra a natureza exata do pecado de Nadab e Abiú. Os comentaristas têm algumas sugestões, como, por exemplo, o incenso não foi feito de acordo com as instruções de Moisés, como diz lá em Êxodo 30, ou então o fogo não era proveniente do fogo que estava queimando no altar, como diz lá em Êxodo 16, ou então a oferta foi feita no momento errado, ou então eles usaram incensários inadequados, né? Mas o ponto essencial aqui é que os dois sacerdotes exerceram as suas funções sacerdotais de maneira oposta às ordens de Deus. Eles não seguiram como Deus mandou que eles fizessem. E Moisés deixou claro que o Senhor deve ser santificado. O Senhor deve ser santificado naqueles que se aproximam dele, a fim de que ele seja glorificado diante de todo o povo. Então, esta é uma ilustração de que no Antigo Testamento a obediência era muito mais importante do que o sacrifício. O sacrifício, né? E nós temos aqui outro exemplo de que não é do nosso jeito. Nós não devemos obedecer como a gente acha, como a gente pensa, ou de acordo com o que a gente sente no nosso coração. O exemplo de Saul, em 1 Samuel capítulo 15, 22. Amados, a ordem de Deus para Saul era destruir completamente os amalequitas. No capítulo 15 de 1 Samuel, no versículo 3, diz o seguinte: portanto, vai e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Gente, ninguém é ninguém. Sem exceção. Mate homens, mulheres, meninos, crianças de peito, ovelhas, camelos e jumentos. Não poupem ninguém. Então Saul derrotou os amalequitas. Até aí tudo bem. Desde Avilá até chegar a Sul, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Começou a errar. Porém, destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o seu povo pouparam Agag. Olha só o que mais que eles pouparam. O melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. Conveniente, né? Mataram só o que era desprezível. Destruíram só aquilo que não interessava a eles. O melhor do gado conservaram com vida. E o troço do rei, né? Então Samuel, avisado por Deus, madrugou e foi se encontrar com Saul logo pela manhã. Samuel encontrou Saul e lhe disse Samuel encontrou Saul e Saul lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então que balido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo, né? E o mugido de bois que estou escutando? Aí Saul foi, né, se justificar. Trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo, ele não, viu? Quem errou foi o povo. O povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor. Olha a desculpa dele. Por que ele poupou o melhor? Dizendo ele, para sacrificar ao Senhor, seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vai e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Porque então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor, eu segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, né, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou o despojo, ovelhas e bois, o melhor que estava destinado à destruição, para oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Aí Samuel entra. Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Será? Eis que o obedecer, essa frase aqui é célebre. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não tem justificativa para desobediência. Não tem justificativa. E mais, ele diz mais. Aqui é mais forte ainda. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Quando você é desobediente a Deus, você está cometendo um pecado similar à feitiçaria.
A rebelião é como um pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria. Então, quando nós não obedecemos à palavra de Deus, quando nós somos desobedientes ao que o Senhor nos manda fazer, nós estamos praticando um pecado como o da feitiçaria. Quando nós decidimos deliberadamente nos opor ao Senhor, nós estamos cometendo um pecado semelhante ao da idolatria e o do culto aos ídolos do lar. Amados, não tem cabimento essa história de dizer que nós devemos fazer o que manda o nosso coração. A palavra de Deus diz que do nosso coração procede as piores coisas. Nós devemos fazer o que o Senhor manda nós fazermos. O que está na palavra de Deus. Tem uma frase do Josemar Bessa que eu gosto muito dela. É bem curtinha, mas diz tudo. O teu coração não é o teu rei. O teu rei é outro. O teu coração não é o teu rei. Tu não tem nada que fazer o que o teu coração manda, porque o teu coração não é o teu rei. O teu rei é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E o que Ele nos manda fazer está na palavra dEle, sem desviar nenhuma vírgula dela. Nenhuma vírgula, porque não é do nosso jeito. É do jeito de Deus. E quando você decide obedecer a Deus verdadeiramente, o teu exemplo vai ser usado por Deus para influenciar outras pessoas. Esse é o nosso outro tópico que nós vamos parar para refletir hoje. O teu exemplo de obediência vai ser usado como exemplo por Deus. Assim como Deus usou os recabitas para ensinar uma grande lição para o povo de Deus, Deus vai usar o teu exemplo quando você, de fato, obedecer à palavra do Senhor. Amados, o exemplo, sendo bom ou sendo ruim, é algo muito poderoso. É impressionante, não tem nada que ensine mais do que um bom exemplo, um exemplo forte, um bom referencial, sendo bom ou sendo ruim. Nós subestimamos muito o valor do poder do exemplo e do mau exemplo também. A imitação é uma característica inata do ser humano. Nós já nascemos com a capacidade de imitar uns aos outros e é a nossa principal forma de aprendizado. É por meio da imitação. Nós somos imitadores, inclusive inconscientes. Nós, sem nos darmos conta, nós estamos o tempo todo imitando alguém. Você já reparou nisso? Você está o tempo todo imitando alguém. O tempo todo. E nós, ao lermos o Velho Testamento, nós vemos Deus repetir incansavelmente a ordenança para que os israelitas não se juntassem às pessoas das nações inimigas. Por que é que Deus insistia tanto? Para que quando chegasse numa nação inimiga, destruísse tudo, não deixasse vivo ninguém, nem criança, nem velho, nem idoso, nem mulher, ninguém, destruir tudo. Porque Deus sabia que se ficasse um remanescente daquela nação ímpia, aquele pouquinho ia influenciar negativamente o povo de Deus, ia fazer com que eles se desviassem dos caminhos do Senhor, para fazer o que é errado, para fazer o que Deus não manda fazer, porque Deus sabe o poder que a imitação tem, que a influência tem, Então, por que você acha que Deus sempre dizia para o seu povo não se misturar com os povos estrangeiros? Era só exclusivismo? Não. É porque Deus sabia da força que o exemplo tem. Deus sabia que os israelitas se deixariam levar pelos costumes dos povos ímpios e logo estariam completamente desviados e perdidos do pecado, no pecado da idolatria, da imoralidade e muitos outros. Gente, se o exemplo é algo tão forte, se a imitação é a nossa principal forma de aprendizado, se ela é tão pedagógica assim, se nós somos imitadores inconscientes, ou seja, se nós imitamos as outras pessoas sem nem sequer nos darmos conta disso, por que é que nós insistimos em dar mau exemplo? Porque o nosso exemplo, o nosso modo de viver, vai falar muito mais alto do que as nossas palavras. Muito mais alto do que as nossas palavras. Amados, olha, o meu pai, quando era vivo, ele nunca me disse para ler um livro. Meu pai nunca falou isso para mim. O meu pai nunca disse, Ariana, vai ler
Ariana, tu só vai ganhar isso se tu ler. Mas sabe o que ele fazia? Ele abria todos os dias, sem exceção, o livro dele, sentava, quando chegava do serviço, sentava na porta de casa, colocava uma garrafa de café do lado e ficava lendo até da hora do jornal. E eu cresci, o tempo que eu vivi com ele, vendo meu pai ler. Meu pai nunca disse para eu abrir um livro. E eu nem tinha me dado conta do porquê que eu tenho uma certa atração pela leitura. Eu nunca me dei conta. E uns tempos atrás aí eu me lembrei que meu pai lia todos os dias. Ele chegava do serviço, sentava na porta de casa, abria um livro, ignorava completamente as pessoas passando na rua. Ele imergia na leitura a ponto da gente chamar ele e ele não escutar. E eu cresci vendo isso. Com pouco tempo depois eu estava fazendo a mesma coisa. Sendo que ele nunca me mandou ler um livro. E eu gosto de ler até hoje. E eu leio até hoje. Para mim é um hobby, para mim é uma forma de desconectar do estresse aqui dessa vida, de tirar o meu foco dos problemas e mergulhar em alguma coisa, alguma leitura interessante. Até hoje esse hábito ficou enraizado em mim, porque a imitação é algo muito forte. Os nossos filhos, viu, vocês que são pais, estão de olho na gente o tempo todo. O tempo todo. Que tipo de exemplo nós estamos dando para os nossos filhos? Porque as suas palavras não vão ensiná-los, não. Viu? Não vão, não. O que vai realmente ensinar o teu filho é o teu exemplo. É o que você faz e o que você deixa de fazer. É isso que vai ensinar a criança. Porque elas estão de olho na gente o tempo todo. Então, se você for um bom exemplo, o seu filho vai crescer com um bom referencial. Vai crescer com um bom referencial. Mas cedo ou mais tarde ele vai começar a imitar você. Eu espero que você esteja sendo realmente um bom exemplo. Porque logo, logo, os teus filhos estarão te imitando. Logo, logo, os teus filhos estarão fazendo aquilo que você faz hoje, tá? Mas nós que somos povo de Deus, muitas vezes damos mau testemunho. Nós, povo de Deus, muitas vezes somos os primeiros a fazer o que é errado. E as pessoas que estão ao nosso redor estão vendo isso. Será que elas vão querer servir o Deus que nós servimos porque nós estamos desobedecendo a palavra de Deus? Amados, se nós que somos povo de Deus não fizermos o que nos cabe, até as pedras clamarão. O que é que isso quer dizer? Que o propósito de Deus não vai deixar de ser cumprido. Que Ele vai usar o exemplo de quem for. Mas que seja o nosso exemplo a ser usado. Que nós sejamos os instrumentos de Deus para evangelizar nessa terra. Para evangelizar nessa terra. E que privilégio é ser referencial. Ser exemplo a ser seguido. Que privilégio. Quando eu não era crente, eu fui evangelizada sem palavras por duas pessoas, a Nájila e a Fabíola. É por isso que o nome da minha filha é Fabíola. O nome de uma das minhas gêmeas é em homenagem a essa minha amiga, que o Senhor recolheu para a glória. A Nájila e a Fabíola viviam um cristianismo muito intenso. E eu olhava para elas duas, eu não era crente, mas andava com elas porque a gente estudava na mesma escola e morava no mesmo condomínio. Eu olhava para a Fabíola e para a Nájila e eu dizia comigo mesma, eu nunca disse isso para elas, mas eu dizia comigo mesma, eu queria ser igual a elas. E às vezes eu me pergunto, será que tem alguém que diz isso ao me ver? Será que alguém ao me ver, ao ver minhas atitudes, diz assim, eu queria ser igual a Ariana? É uma coisa para a gente pensar. Será que tem alguém que diz que gostaria de ser igual a você? Que quer seguir o Deus que você segue? Que quer esse Jesus que você professa? Eu queria ser igual a Fabíola e a Nájila. E foi pelo exemplo delas que eu conheci o Senhor Jesus Cristo sem nenhuma palavra. Eu não fui evangelizada por nenhuma palavra do que elas me disseram. Era só o modo de viver delas que me evangelizava. Era só a forma delas encararem a vida, da forma delas viverem que me evangelizava. E aqui e acolá elas me convidavam para ir à igreja e eu ia, até que Deus me alcançou. Amados, quantas vezes o povo de Deus também é envergonhado pela devoção e pela disciplina de pessoas que nem mesmo conhecem o Senhor, mas que são inteiramente leais à sua família, à religião que professam ou a seus propósitos pessoais.
Até mesmo quem não tem qualquer interesse na palavra de Deus pode ser leal a tradições, a bons códigos de conduta feitos por homens. E nós temos a riqueza da palavra de Deus em nossas mãos, ao alcance das nossas mãos, e nos negamos a viver conforme o que diz a palavra de Deus. Se você for um bom exemplo, pessoas te seguirão. Mas se você for um mau exemplo, pessoas também te seguirão. Para onde você está conduzindo as pessoas que convivem contigo? Para conhecer a verdade ou para permanecerem perdidas? Eu vou correr bem aqui, vou pular um tópico inteiro e vou para o final. A graça, queridos, a graça que nos foi concedida por Deus, ela não anula a nossa obrigação de viver uma vida de santidade, de viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Eu já falei umas 3 vezes hoje para vocês. A gente é salvo pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Não é por nada do que a gente faz, porque até essa fé é o Senhor quem nos dá. Vocês estão careca de saber disso, né? Mas nós demonstramos a nossa salvação pelas nossas obras. Como é que é isso, Ariana? É o seguinte, você é salvo, ok. Mas as tuas boas obras são a evidência de que você realmente foi salvo, entendeu? É pelas obras que as pessoas batem o olho em você e identificam, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. É por isso que é importante praticarmos boas obras. É por isso que nós devemos observar a palavra de Deus e viver conforme ela diz, viver em santidade. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque a graça, ela não anula a nossa obrigação de procurar viver em santidade, porque todo filho tem que se assemelhar ao pai. Qual é o filho que não se parece com o pai, com a sua mãe? Nós, como filhos de Deus, devemos nos assemelhar ao nosso Deus. Nós devemos buscar a santidade com todas as nossas forças. E um crente em pecado que teima em viver em desobediência à palavra de Deus, meus queridos, nunca vai ter paz no seu coração. Nunca vai ter paz. Um crente que não obedece à palavra de Deus, um crente que não busca viver em santidade, que está em pecado, deveria inclusive rever a sua vida. Porque um filho de Deus, naturalmente, não deve viver dessa forma. Não é para um filho de Deus viver assim, em pecado, em desobediência à palavra de Deus. Amados, Deus conclama o seu povo a voltar e a fazer o seu caminho certo. No versículo 17 desse capítulo 35 de Jeremias, na parte B, diz o seguinte: porque falei a eles, mas não me ouviram. Chamei-os, mas não me responderam. Deus nos convoca, queridos, a retomar, a fazer o que a palavra diz que nós devemos fazer. E Jeremias tem um texto lindíssimo que eu passei por ele esses dias, no capítulo 6, no versículo 16 e 17, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, ponham-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas. Que coisa poética, né? Perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem, não andaremos nele. Também pus atalaias sobre vocês, dizendo, fiquem atentos ao som da trombeta, mas eles dizem, não escutaremos. Deus conclama seu povo a parar pelo caminho que eles têm andado, a se colocar na beira do caminho e analisar, estou andando pelo caminho certo? Estou andando pelo caminho errado? Se está no caminho errado, volte às veredas antigas, meu querido. Volte às veredas antigas. As veredas antigas é voltar para o caminho da obediência, é voltar para o caminho da observância da palavra de Deus. É isso que quer dizer voltar pelas veredas antigas. Volte para as veredas antigas. Saia desse caminho que você tem trilhado. Caminho do erro, caminho da desobediência, caminho da rebeldia. Para nesse caminho, fica à beira do caminho e analisa. Volta para as veredas antigas. Um crente em pecado não tem descanso. O que Deus tem para nós é muito melhor do que as coisas que nós pensamos que são melhores. Os pensamentos de Deus para nós são muito, muito, muito melhores do que os que a gente acha que são melhores para nós. Em Jeremias 29 ele diz,
Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro, para dar-lhes uma esperança. É isso que Deus tem para você, um futuro, uma esperança. Não se negue em obedecer à palavra de Deus. Não tem nada nela que seja para o teu mal. É para te dar um futuro e é para te dar uma esperança. Amém, amados?